Olá, esse aqui é um vídeo respondendo a um amigo meu aqui do canal, a um parceiro, a um cara que está sempre comigo, trocando ideia. E ele chegou para mim e fez a seguinte pergunta: Efésios 5, maridos, amai vossas esposas, tem sentido sexual? Quem fez essa pergunta foi o meu amigo Wesley, teólogo Mena, né, do canal Teólogo Mena, Novo Testamento, Patrística e Língua Grega. Ele é um cara que ele veio e fez essa pergunta, ele trabalha, ele mora na Grécia. Mas ele me veio me perguntar o que eu achava disso, né? Porque aí eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer análise do texto, né? E aí eu vou estar tratando disso. E eu vou dar minha opinião para vocês. Mas quem pediu esse vídeo, essa questão, foi o Wesley, né? Ele me veio. Não sei por quê, cara, porque. Vamos lá, vocês vão entender. Então, se inscrevam nesse canal, se inscrevam no meu canal, tá? Se inscrevam nesse canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Dá esse apoio pra gente. Também, na página inicial do meu canal, você encontra um curso de grego, né, um curso de teologia, pagamento único. E peço que se torne membro do canal aqui, apoie o nosso trabalho, para que a gente possa estar ajudando mais pessoas. E se quiser aprender grego, tem uma playlist, tem algumas playlists de grego aqui, grátis, 0800, tá? Então, eu quero aprender grego. Tem playlist minha, aula 1, aula 2, aula 3, de graça. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, é só continuar. E caso queira conversar comigo, pô, é só mandar uma mensagem no Zap. Adolfo Euclair. Vai lá no Instagram, Adolfo Euclair, e você vai ter meu telefone. Perfeito? Então vamos a mais esse vídeo em si. Então, essencialmente, o Wesley pediu para eu fazer análise desse texto. E o que eu vou fazer? Vou abrir no interlinear majoritário. Você tem aqui o contexto no interlinear majoritário, né, no Novo Testamento, se você abrir sua Bíblia em língua portuguesa. Você vai ter o verbo, né? Você tem o contexto aqui da discussão, né? Maridos e as esposas retratam Cristo e a igreja, né? E aí vai começar falando aqui, ó. Vou ler em português para vocês aqui nessa partezinha aqui, ó. E aí eu vou explicando as palavras em grego que forem necessárias para nossa discussão. Então, esposas, sede submissas ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. E ele mesmo é o salvador do corpo. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as esposas em tudo estejam sujeitas ao próprio marido. Veja que o contexto aqui está falando sobre submissão. Por quê? Mulher é um bicho engraçado. Desde tempos antigos, a mulher ela tem o hábito de não ser submissa ao marido, né? Quem é casado sabe o que eu tô falando. Não, a minha mulher não é assim. Então, pô, dê graças a Deus e bola pra frente. Mas, em geral, a mulher é um bicho que reclama de tudo e que elas têm o hábito de não respeitar o marido. Principalmente aquelas que são muito hipergâmicas e que casou com um cara. Ela casou com aquele cara ali porque, tipo assim, ele foi a última opção, ele foi a segunda opção dela, né? Porque quem ela queria para casar não quis ela, né? Então, esse tipo de relacionamento sempre vai gerar muita insatisfação. E o que acontece? Essa mulher se torna cristã. E aí, Paulo, ele vem dar esse conselho para a mulher, ó, mulher, sede submissa ao marido. Porque, cara, quando você olha para o contexto de casamento, as mulheres têm dificuldade de respeitar o marido. O cara, ele fala A, ela quer B. O cara fala A, ela quer B. Ele fala B, ela quer C. Por quê? É natural da mulher ser assim. Você olha desde Eva, você olha para aquele rei Acabe, né? O rei Acabe, ele era submisso, a mulher não, a mulher era submissa a ele, né? E vê o que ela fez com o reino de Israel, né? Jezabel. Então, eu tô pegando aqui esses exemplos mais trogloditas, assim, mais negativistas, para entender o que o texto está dizendo. O texto aqui está falando para a mulher ser submissa ao marido. Entendeu? Então, o contexto aqui é submissão. Já no versículo 25, que é o texto que a gente vai dar uma analisada melhor, maridos, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, a fim de santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem das águas com a palavra. Então nós temos aqui o termo roi andres, os maridos, né, andros, andres vem de andros, né, andro, né, aner, né, andro é uma outra declinação, né, você tem um roaneiro aqui, né, o aner, né, que significa marido, homem de idade adulta, casado, né, marido. Agapete, né, agapate, que é amai, que vem do verbo
agapau, nós temos o verbo agapau, então agapate, amai, então maridos, amai as vossas esposas, né, as suas esposas, né? Então, tá gnaicas, gnaicas. Por que gnaicas? Porque o y sozinho tem som de i e o y com outra vogal formando consoante, ela vai ter som de u. Então, no caso aqui é gnaicas, não é gunaicas, é gnaicas que você lê. Gnaicas, tá? Gnaicas. Por exemplo, temos uma palavra aqui ó, chamada autem. Vou aumentar aqui a letra para vocês verem melhor, né? Então temos aqui a palavra autem, por exemplo, ó. Autem. Você não vai ler aitem. Você vai ler e-autu, não vai ler e-aitu. É ler e-autu, né? E-autu. Eculsan. Eculsan. Olha aqui, ó. Eculsan. Então, quando o y tá com vogal, formando ditongo, au, eu, iu, né? Ele vai ter som de u. Mas sozinho ele vai ter som de i. Então, gnaicas. Gnaicas. Então você tem a palavra gnaicas, esposas. Mas nós vamos trabalhar o termo agapate. Agapate, amai. A pergunta é, o contexto aqui ele é sexual? A pergunta do texto é sexual? Não é sexual. Aqui está falando do amor de respeito. Porque, ó maridos, transai com vossas esposas. Cara, o cara não precisa dar uma ordem dessa. O cara não precisa... Paulo não precisa falar isso. Porque o marido automaticamente faz sexo com a esposa. Isso aí ele faz naturalmente. Mas o que o marido não faz muitas vezes? Amar as esposas. Nem pergunte para Maria se eu tenho amado ela, porque não sei se a resposta vai ser positiva. Por quê? Porque assim como a mulher tem dificuldade de se submeter ao marido, a mulher tem dificuldade de se submeter, como eu já expliquei um pouquinho, o marido muitas vezes ele tem dificuldade de demonstrar amor para a esposa. Não é amor sexual, isso aí é toda hora se deixar. Mas o marido, ele muitas vezes tem dificuldade de demonstrar amor. Amor. Nós, homens, somos muitas vezes duros, grossos. Eu tô falando de mim, tá? Não tô falando dos outros, tô falando de mim. Somos grossos, preferimos muitas vezes o silêncio e a gente tenta prover as coisas. Mas muitas vezes, eu mesmo não consigo fazer com que minha esposa entenda que eu amo ela. Entende? Então, maridos, amai vossas esposas. Adolfo, amai vossa esposa. É isso que o texto está dizendo. Porque se fosse falar de sexualidade, poderia usar assim, ó. Roy Andres, eros, né? Erotai, eropai, usava o verbo eros, né? A palavra eros, né? Que seria o amor sexual. O amor libertinoso, né? O amor, né? Mas isso você não precisa dar ordem para homem, cara. Você não precisa dar uma ordem dessa. Paulo não precisa dar uma ordem. Paulo mesmo, se você olhar pelo contexto de Paulo, o que Paulo fala? Olha, vocês que estão solteiros, é bom que não se casem. Mas se você não se aguenta, é melhor se casar do que viver abrasado. Pô, se Paulo numa outra carta tá falando um troço desse, por que aqui ele teria que falar pro casado pra fazer sexo com a esposa? Porra, mano, aí você tá de sacanagem comigo, né, Paulo? Não. Paulo ele vai falar assim, maridos, amai vossas esposas, né? Ou vamos fazer uma interpretação aqui. Maridos, demonstrai amor para com as suas esposas. Por quê? Olha aqui. Vamos ler em português? Maridos, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Veja que o amor aqui, que a comparação do ágape aqui, do agapate, né? Que é do verbo agapau, que é uma conjugação do verbo agapau. O contexto é o quê? Como Cristo, ó, ele faz o agapau, como Cristo amou a igreja. Então veja aqui, ó, egapese. Nós temos aqui o verbo egapese, ele está numa outra conjugação. Então temos aqui agapate e egapese. Então se o agapate aqui é um amor sexual, então quer dizer que Cristo chegou na igreja, ó. Não, mano, nem um pouco. Não faz sentido nenhum. O amor que está sendo colocado aqui, que Cristo amou a igreja, é o quê? De entregar sua vida por ela. De protegê-la, de amá-la, de se preocupar com ela. Tá entendendo? Olha o contexto aqui, ó. Você tem duas vezes o verbo agapau sendo usado. E por que um seria sexual e o outro não? Outra, o contexto aqui é nesse sentido de preocupação, de cuidado, não sexual. Porque Paulo não precisa chegar e falar um troço desse. Veja a analogia que ele está fazendo. Olha a analogia que ele está falando. Ó, assim como Cristo amou a igreja. Assim como Cristo amou a igreja.
assim como Cristo amou a igreja. Então, para o cara chegar para mim e falar que aqui, agapau, né, tem significado sexual, maridos, amai vossas esposas, é alguém que não está observando para o contexto todo. É alguém que está tendo dificuldade de olhar para o que Cristo amou a igreja. Porque se ele falar que é sexual em cima, nós vamos aplicar que é sexual para baixo. E não faz sentido. O contexto de baixo não deixa claro que não é sexual. É sim um amor de provisão, um amor de proteção, um amor de preocupação, um amor de proteção. Que muitas vezes nós, maridos, eu, marido, deixo. E é por isso que está escrito na Bíblia. Porque isso é para me espezinhar e falar, olha, você está errado nisso. Entendeu? Então, maridos, amai vossas esposas. Não precisa dizer pro cara fazer sexo com ela. Não precisa dizer. Não precisa, a Bíblia não precisa dizer isso, porque o cara já faz isso. Se deixar todo dia. Se deixar todo dia. É? Entendeu? Então, não é necessário essa ordem aqui. E o contexto, se você olhar pelo contexto próximo, né, o contexto ali das perícopes, dos versículos em volta aqui, é claro, é evidente que é um amor de proteção. E se você olhar para o que Paulo fala sobre sexo relacionado a marido e mulher ou a jovens, ele vai falar que, olha, se você não consegue se aguentar, se case. É melhor viver casado do que abrasado, mas é bom que seja como... Seria ótimo se fosse como eu. Entendeu? Então, é essa a minha opinião. E quando você olha para o léxico Frederic Duncan, olha o verbo agapau. Amar, ter afeição por, né? Gostar de pessoas, Deus, Jesus, pessoas humanas, amar, querer bem, né? Pode ter um sentido de adorar, mostrar-se solícito, a mais típica e excelente virtude cristã, mais frequente e tipicamente cristã do que filéu, que é amor também, né? Um amor de amizade, alguma coisa assim, equivalente a ela em João 21, 15 a 17, que aí você tem como sinônimos, né? Provar ou mostrar, mostrar mório. Que porra é essa? Mas tudo bem. Do amor de coisas, amar, ansiar, valorizar, ter em autoestima. Olha só, vamos pegar aqui então. Maridos, tenha em alta estima vossas esposas. Ó, assim como Cristo tem em autoestima sua igreja. Olha só que tradução legal, né? Olha que interpretação interessante. Porque é o que faz sentido com o contexto. Agora, maridos, transai com vossa esposa assim como Cristo transou com a igreja. Ah, pelo amor de Deus, né, meu? Pelo amor de Deus, o cara que interpreta a Bíblia desse jeito, ele tá precisando, olhando para o contexto, ele tá precisando não de um curso de interpretação, mas ele tá precisando ir pro manicômio. A pessoa que interpretar isso aqui como sexual, ele tem que ir pro manicômio. Tem que ir para um manicômio, porque o cara ele não tá conseguindo enxergar o básico. Entendeu? Não tá conseguindo enxergar o básico, ele não tá sendo olhando para o contexto e observando ele sinceramente, olhando como o texto realmente é, porque o texto realmente diz. Porque o próprio contexto, olha, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Maridos, se entreguem para suas esposas assim como Cristo se entregou para a igreja, num cuidado, de amor, de carinho, de proteção, de preocupação, de terem autoestima. Então, se Cristo ele fez isso, é para nós amarmos as esposas dessa forma. Não precisa dar ordem de transar, não. Não precisa dar ordem de transar, não. Simples assim. Então, essa é a minha opinião. Eu não vou abrir outros dicionários, outros léxicos, porque não é necessário. Porque todos eles vão definir agapau nesses termos aqui. Nesses termos aqui, amai vossas esposas, né? Todos eles vão trazer nesse sentido, entendeu? Veja, que o termo ágape também é amor, afeição, estima mais sublime, virtude cristã, mútuo entre Deus e Cristo, Cristo aos homens, a essência de Deus, de homens ou de Cristo. Então nós temos 4 palavras para amor, né? O eros, que é o sexual, o ágape, que é o que eu estou tratando nesse vídeo, o filéu, que é um amor tipo de amigo, ou de pai para filho, ou de uma relação muito próxima. Ele se confunde algumas vezes com ágape, né? Como em João 21. Então temos filéu, ágape, eros, filéu, ágape, eros. São esses 3. Deve ter mais algum outro que eu não me lembro, que não me vem à memória agora. Né? Então, é isso. Não precisa ser um gênio de Konoha para interpretar o texto. Você não precisa fazer uma análise exegética profunda para interpretar isso. Porque se o cara precisar disso, mano, ele é um imbecil. Não, ele é um imbecil. Você não tem que dar ouvido para um cara desse. Se o cara chegar e falar um troço desse, você não tem que dar ouvido. Porque o contexto tá claro. Não é sexual.
Não é acepção. Se fosse, pô, eu falaria aqui, ó, não, é de fato tal. Mas, não, ó, vamos traduzir. Maridos, transai com vossas esposas. Não, não. Assim como Cristo transou com a igreja. Porque aqui você tem como, você tem o termo ros, né? Vamos que verso 25, deixa eu achar aqui a palavra, o termo ros. Deixa eu ver aqui, como, assim como por ela se entregou, assim como Cristo, kai ro, assim como também a katos. Katos vem de katos, é uma preposição. Deixa eu ver aqui a preposição katos. Como que katos é entendido? Eu olhando aqui, eu ia falar como termo ros, que o ros ele é um termo utilizado. Ele é utilizado, katos, ele é utilizado para catus, cates, cater, catus, Frederic Dunker, catus mais baixo, catois, catismo, deixa eu dar uma olhada aqui, catus é com ômega mesmo, é isso mesmo, cato, já foi, eu tô perto, catoteiros, cato advertir, catoica, isso aí, cato, advérbio, cata, abaixo, para baixo, compor, de lugar para onde, implicando abaixo, lugar, sob, embaixo, aulecato. É isso mesmo, estou olhando para a palavra certa? Estou olhando para a palavra certa. Assim como adjetivo aquilo que está embaixo, terreno. De tempo, apodietos, catoteiros, papapá. Catoteiros, mais baixo, inferior. Não, o catus aqui, catoteiro. Então, seria catus, tal, e autum catus. Assim como, que ele é traduzido assim como. Catoteiros, catotel, cauda. É isso mesmo. Catus. Tô olhando pro catus certo? Só confirmando aqui. Catus com teta. Ah, esse catus ele tem uma teta. Não, tô olhando pro catus errado aqui. Tô olhando pro catus errado aqui. Tô olhando pro catus com tal. E é o catus que tem peitinho. Deixa eu olhar aqui certinho, que aquilo é uma preposição, velho. Caco, caquel, cai. Cadê o cai? Cadê o catus com tetinha? Aqui, catus com tetinha. Catisma. Catus. Adjetivo, uma forma posterior de lugar, implicando modo, né? Assim como, também como moio, semelhante, né? Então temos semelhante. Tô gravando um vídeo aqui, Maria. Obrigado. Então vamos lá. Então, catus, ele tem todo esse significado. Começou a pedir, como, tal como, né? Então veja que em 1 Tessalonicenses, João 6,58, como em mim, equivalente a tal como, 1 Tessalonicenses 2,13. É comparativo, exatamente, como eu entendi mesmo. Sentido causal, né? Ou seja, certamente, como, visto que, uma vez que, né? De tempo, conforme, quando. Então, o catus aqui, ele tem esse sentido de comparação. Ele tem esse sentido de comparação. Então, se é transai, maridos transai com vossas esposas, em cima, tem que ser Cristo transar, assim como Cristo transou com a igreja abaixo, porque você tem o termo catus, que é assim como, que é uma comparativo, né? Então, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está estudando grego, para você que está aprendendo grego. Uma coisa que você tem que olhar é, opa, o contexto. Espera aí, esse verbo aparece 2 vezes. Opa, tem uma palavrinha ali que é comparativo. Então, se eu interpretar dessa forma aqui, eu vou ter que jogar ali. Uma coisa que é legal, e até vou dizer para vocês que fica muito bom vocês utilizarem, é do tentativa e erro. Você pega os significados que uma palavra tem no dicionário, isso aí ele gasta um pouquinho de tempo. E aí o que você faz? Você vai colocando cada palavra dentro do contexto. Então aqui está amai, mas opa, vamos colocar ter afeição? Vamos colocar por gostar? Vamos colocar querer bem, adorar, mostrar-se solícito, né? Coisas, né? Ansiar, valorizar, ter autoestima.
Você vai colocando em tentativa e erro para tentar ver qual se encaixa melhor e qual dá sentido ao texto. Você vai ter uma palavra ou duas ou três que vão dar um melhor sentido ao texto. Para esse contexto de Efésios capítulo 5, ele não está tratando de questões sexuais, ele está tratando de questões relacionais. É isso. Então, por exemplo, eu posso até colocar aqui: ó maridos, tenham em autoestima as vossas esposas. Por quê? Nós temos o hábito de desfazer de nossas esposas. Temos, né? Pô, é complicado, mano. Entendeu? Então, por que Paulo tá falando isso? Pra ter. Opa, não, mas aqui eu posso colocar como sexual. Tá bom, então por que Paulo então teve que falar lá pro jovem, né? Entende a argumentação, a lógica, por que é interessante não só o conhecimento de grego, mas um conhecimento geral das epístolas paulinas para tratar de um tema. É isso. E desde então, agradeço aí vocês que assistiram essa live, esse vídeo aqui bem longo, né? Quando a gente trata de grego, a gente precisa ter isso. Se você quiser aprender mais de grego, ó, página inicial do meu canal tem minha playlist de graça. Se gostou dessa aula, se torna membro para você ter acesso a videoaulas exclusivas, né? A temas mais exclusivos. E tamo junto aí, cara. Deus abençoe vocês. Ah, não posso me esquecer de falar, né? Se inscrevam no canal do Wesley, ele também manja muito de grego. Ele me fez essa pergunta, eu falei, não, Wesley, fica tranquilo que eu vou gravar um vídeo dando a minha opinião. O que eu acho, tá? E é isso. Então, também se inscreva no canal do Wesley, ele trata muito de patrística. Cara, ele tá terminando de escrever um livro. Ele já terminou de escrever o livro, só tá esperando o carinha fazer a introdução, né, para dar uma assinaturazinha daqueles caras que comenta para ele poder mandar imprimir. E fico muito honrado de ter um cara desse como amigo, né? Assim como eu tenho outros caras também, mas esse é um cara que vale a pena ajudar ele a crescer, tá? Então tamo junto aí. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida sobre uma palavra grega, coloca aqui também na descrição do vídeo. Pode comentar aqui, que eu, tendo tempo, eu respondo com todo carinho e ágape possível. Todo carinho e ágape possível, né? Não é Eros não, cara. Não é Eros não. Eros eu faço com a minha esposa. Agora, ágape eu tenho por vocês, meus inscritos.